Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, a convite do pastor Gustavo e de toda a igreja. E eu estou acompanhado da minha esposa, minha garota, Leni. Vou pedir que ela fique de pé, olhe para trás, dê um oi para vocês. Nós somos casados há 45 anos, quase lá, 44 na verdade, já chegando perto dos 45. Nós temos duas filhas, a primogênita é a Monique, ela é casada com o Felipe, um filho que Deus nos deu, nosso genro. Eles moram lá em Manaus, no Amazonas. Nós servimos no Amazonas, em Manaus, por 8 anos, e nossa filha mora lá ainda hoje, e serve a Deus ali junto com o esposo. Eles têm seus empregos e servem a Deus na Igreja Batista Shekinah, em Manaus. E Deus nos deu também uma outra filha, a primogênita, a caçula, que é a Marcela. A Marcela, através dela também nós tivemos outro filho, que é o nosso genro, Gerson. Eles são casados, vai fazer 15 anos, e eles são missionários com a OM, Operação Mobilização. Atualmente eles estão servindo já há 5 anos na Bósnia e Herzegovina, como missionários da OM. Eles dois e os nossos 3 netos, a Eduarda, a Betina e o Joás. E, então, a gente é vovô de celular, né? Vovô de videochamada, acompanha os netos crescendo desde que eles foram para lá, através das videochamadas. E é uma alegria estar aqui, né? Nós temos 40 anos de ministério, eu e minha esposa. Há 40 anos atrás eu fui ordenado pastor, pastoreei igrejas por 12 anos, e depois desses 12 anos o Senhor nos chamou para a obra missionária. E aí nos chamou para servir em Asas de Socorro, a missão Asas de Socorro. E lá estamos desde 98, já estamos completando 28 anos, 12 de pastorado e 28 de missão, dá os nossos 40 anos de ministério, né? E é uma honra poder estar aqui hoje. Já tenho vindo a esta igreja algumas vezes, acho que a maioria de vocês não nos viu, mas tivemos aqui em visita o pastor Gustavo, tivemos aqui num culto de aniversário da igreja. Essa área aqui ainda estava em construção, foi aqui ao lado, um domingo de manhã, um culto de aniversário da igreja. Eu e minha esposa tivemos aqui, acho que isso tem uns 2 ou 3 anos no máximo, não mais do que isso, e foi uma alegria, né, conhecer a igreja, o corpo, hoje temos a oportunidade de voltar e conhecer outros, né, como também rever alguns que a gente já conhece. Também estamos aqui, embora vocês não nos vejam, né, e a gente não vê vocês, mas toda terça-feira, desde agosto, junto com o irmão Rony e com o irmão Eli, estamos aqui toda terça-feira porque somos voluntários do Perspectivas, fazemos parte da equipe. E aqui na igreja de vocês, no salão aqui embaixo, né, toda terça-feira, desde agosto, se reúne a turma São José dos Campos de 2025 do curso Perspectivas. Estou vendo alguns irmãos aqui que estão com a gente ali toda terça-feira. Irmãos, e Deus é o grande mobilizador dessa turma. Nós somos 74 pessoas, 56 alunos e 18 da equipe. Dessa turma, virão nos anos seguintes, né, pessoas que vão fazer parte da equipe junto com a gente, né, Rony? Virão pessoas que vão ser os missionários que Deus vai chamar e levar para pregar o evangelho nos lugares ainda não alcançados. Virão irmãos nas igrejas das quais eles pertencem, que serão os mobilizadores de missões nas suas igrejas, que Deus vai usar para levantar outros que vão aos campos. Então, isso é a obra de Deus acontecendo, e eu quero aproveitar esse momento para agradecer vocês como igreja que acolheu este ano o curso Perspectivas São José dos Campos aqui nas suas dependências. Nosso desejo é que Deus abençoe muito esta igreja, por isso também. E nossa equipe, desde o início do treinamento, vem orando pela igreja que nos acolhe. Então, vocês são alvo da oração da equipe desde março deste ano, quando ficou combinado que o curso seria aqui. Embora o curso só começou em agosto, mas
Desde o treinamento, lá em março, já estava sendo anunciado que seria aqui, e as intercessões, as orações, as bênçãos sobre esta igreja nós já estávamos pedindo ao Senhor. Então é uma alegria estar aqui, falar isso para vocês, agradecer a vocês por nos acolher, por acolher o Perspectiva, os alunos, a equipe, e que Deus abençoe cada dia mais e mais. Dentro do tempo que o pastor nos deu, nós temos uns minutinhos para falar de asas de socorro. E então quero pedir o irmão lá da técnica para preparar o vídeo. E a missão Asas de Socorro, irmão, está no Brasil desde 1955. Então, este ano, 2025, ela completou 70 anos de serviço missionário aqui no Brasil. Segura um pouquinho, a partir de Anápolis, Goiás, e depois indo para o interior. Hoje a missão está no Amazonas, em Manaus, em Roraima, Boa Vista, e em Rondônia, Porto Velho, além da sede que continua em Anápolis, Goiás, e esse trabalho vem sendo feito semana a semana, mês após mês, ano após ano, por 70 anos. E já há um legado histórico. Fiquei muito feliz, encontrei o irmão que veio conversar conosco, o irmão aqui, e nos mostrou fotografias da sua mãe, né, e de pessoas aqui da cidade, como o doutor Roberto Fregoni, que foram pessoas que nós recebemos em nossa casa, recebemos lá no Amazonas, em Manaus, mas que também trabalhamos junto em Goiás, entre o povo Calunga, né, um grupo quilombola, denominado Calungas, que são do interior de Goiás, norte de Goiás, sul do Tocantins, onde a missão, por muitos anos, esteve trabalhando ali, realizando clínicas médicas, odontológicas. O irmão me disse que a sua mãe era enfermeira e participava dessas viagens. E não é fora do comum a gente encontrar aqui em São José pessoas que foram já em alguma viagem missionária com asas de socorro. E quem não foi ainda pode ir, porque ainda hoje a missão realiza viagens missionárias de curto prazo. Então você pode se programar, entrar no site da missão. Ao final do culto nós temos uma mesa ali no hall, você pode pegar mais informações, você pode ver a data que está agendada a viagem e você se cadastrar para ir. Uma viagem missionária de barco na Amazônia, de curto prazo, 10 dias no máximo. E aí você vai ter essa experiência, como outros aqui na cidade, em outras igrejas, e até, no caso, a mãe do irmão ali, também fez, junto com a nossa equipe, uma parte do trabalho missionário que Asas realiza. Mas deixe-me mostrar o vídeo e depois eu termino a minha fala e a gente já vai caminhar para a mensagem da noite. Quando vocês foram para o campo missionário, nunca se esqueçam disso. Deus não nos chamou para o sucesso, mas sim para a obediência. Então é isso que me faz manter aqui também, né? É a obediência a Ele, de saber que é no lugar onde Deus quer que você esteja e aí você está, independentemente dos frutos e coisas desse tipo, né? Eu me sinto ainda realizado, mesmo com meus 63 anos que eu estou agora. Cheguei aqui com 25, então aquele negócio dentro de você ainda sempre continua ainda, né, aceso. Então, enquanto isso estiver acontecendo, então tá bom, né? Vamos tocar em frente, né? E tem muito missionário que é assim como o Curte. Os missionários viviam lá na aldeia por anos a fio. Mas para que isso aconteça, precisamos de um piloto como Jefferson. Estar aqui hoje é a realização de um sonho. Eu passei 4 anos no seminário, 5 anos em treinamento técnico, e principalmente a realização, né, de um chamado, porque até chegar aqui tem muitas provas, tem muitos filtros. É muito legal que no reino de Deus um ajuda ao outro. E os pilotos trabalham junto com os mecânicos. São eles que mantêm os aviões voando.
barco e levava dias para chegar. Bom, se Asas não existisse, para chegar na minha aldeia nós teríamos que viajar uns 100 quilômetros, numa estrada bem ruim, passar uns 3 ou 4 dias de barco para chegar na aldeia de Parimiú e de lá mais umas 6 horas de barco para a aldeia onde eu estou trabalhando agora. E com Asas, em 1 hora e 15 minutos, eu chego na aldeia, fora que o barco tem corredeiras e correria o risco do barco virar e perder todas as coisas. Eu creio que essa parceria é de vital importância para alguém que trabalha em lugares remotos como esse aqui, por exemplo. Então, Asas de Socorro, a logística que nos oferece é essencial para um trabalho de ponta assim como o nosso aqui. Os missionários também trabalham nas comunidades ribeirinhas. E o legal é que existem muitas famílias que trabalham junto com os missionários de Asas de Socorro. Acredito eu que ajudando a fazer essas ações, não eu fazendo, porque Deus que me dá essa inteligência, mas eu ajudando a fazer essas ações, eu também estou levando um exemplo de cristão, né? O amor pelas pessoas, compartilhando o amor que alguém já teve por mim para outras pessoas, né? Todo mundo se une para espalhar o reino de Deus. Pilotos, mecânicos, missionários da área da saúde, da educação, tradutores da Bíblia e muitos outros. E o que eu quero daqui para frente é, por coisas simples assim, mostrar o Evangelho libertador e restaurador de Cristo e a segurança que nós temos através de Cristo Jesus. E só Ele pode nos dar. Então, eu quero simplesmente, no dia a dia, enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá de proclamar o Evangelho e de mostrar o amor dele. O que eu mais quero é crescer e viver assim, levando o amor de Deus a todos os lugares, como os missionários de Asas de Socorro e tantos outros. Então, irmãos, isso é Asas de Socorro, uma missão que usa o avião para cumprir a grande comissão, levando o Evangelho, levando também atendimento médico, odontológico, a lugares de difícil acesso, a lugares onde não tem chegado esses recursos, e isso já há 70 anos. E com a bênção de Deus vamos continuar fazendo até a volta do Senhor, né? Até que Ele venha. E obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês. Ao final do culto, se você quiser maiores informações, estaremos ali na nossa mesa. Tem material impresso que você pode pegar e levar para ler, para conhecer. Também tem algumas coisas que a gente vende. A missão não vive de vender coisas, mas aquelas poucas coisas ali ajudam a custear, né, todo esse trabalho. A maior parte é custeado mesmo pelas ofertas que vêm das igrejas, das pessoas, das famílias e até das empresas. E, então, você pode passar ali e conhecer melhor. A missão editou esse livro, recentemente, o livro O Piloto das Selvas. Talvez você já conhece, talvez até você tenha outra edição, um formato diferente, mas é o mesmo texto. E hoje eu queria dar a vocês que estão aqui um exemplar deste livro. Não estamos vendendo o livro não é vendido. Eu quero dar ele a você, mas não vai ser de graça, ele vai te custar alguma coisa. A primeira coisa eu vou pedir que você preencha esse cartão lá com o seu nome e o seu WhatsApp. Para quê? Nós vamos mandar para você notícias e informações da missão. E você pode marcar aqui
que vai ser um intercessor. E aí, quando você receber no seu WhatsApp as notícias e os pedidos de oração, você ora e assim você está intercedendo por asas de socorro. E a outra coisa, né, essa é só metade do preço, tá? A outra coisa é você, além de ler, conhecer essa história, uma história apaixonante de 4 jovens que se uniram para alcançar um povo indígena no Equador. E aqui conta como eles entregaram as suas vidas e esse povo foi alcançado. É um povo hoje que há uma igreja de Cristo no meio daquele povo, fruto do trabalho dessas famílias que se uniram para isso. A outra parte do preço é você, além de ler, emprestar o seu livro para que outra pessoa leia. Então, pelo menos 2 pessoas leiam o livro O Piloto das Selvas. Então, você pode passar lá e preencher o seu nome. Nós não vamos encher sua caixa de mensagens, vai ser uma mensagem por mês com informações e pedido de oração. E aí você leva o livro, lê e empresta para mais alguém ler. Tá bom? Combinado assim? Obrigado. Irmãos, vamos passar agora para o nosso momento de mensagem, mas antes eu queria orar com vocês. Curve a sua cabeça, quero orar mais uma vez e dizer: Senhor Jesus, na Tua presença estamos, abrimos a Tua palavra, vamos ler, meditar e pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós. Pedimos que a gente possa ouvir a Tua voz nesta noite, que eu seja só o porta-voz da Tua voz, da Tua mensagem, daquilo que o Senhor tem para o coração de cada pessoa aqui, que eu seja fiel em entregar essa mensagem e que a Tua palavra, que vem hoje sobre nós, para nós, possa encontrar lugar na nossa mente e no nosso coração, que ela possa, Deus, cumprir o propósito para o que ela veio, e trazer bênçãos, trazer alimento, encorajamento, forças e ânimo, esperança para cada pessoa aqui. Pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, dia 2 de novembro, é o dia que no calendário oficial, né, diz que é o dia dos finados, né? É aquele dia em que muitas pessoas vão aos cemitérios, que vão visitar os túmulos, que provavelmente antes já foram lá e deram uma ajeitada, né? Os próprios governos dão uma melhorada no ambiente, né? Ontem, passando por uma avenida aqui, onde há algumas lojas, né, de plantas e flores, vi que estava bem cheio de carros na frente. Falei com a minha esposa: olha, o pessoal já está comprando coisas para ir ao cemitério amanhã, adornar as sepulturas, né? E, de fato, é uma data, além da data quando a gente perdeu algum ente querido, é uma data que, querendo ou não, a gente lembra, né? A gente lembra daquele familiar, daquela pessoa que da nossa família já se foi. E esse feriado ele foi criado lá no século X para ser um dia de reflexão e orações pelos mortos. É claro que a Bíblia não manda a gente orar pelos mortos, né? Manda a gente orar por consolo da família, mas por quem morreu não precisa mais de oração, né? Existe um outro feriado chamado Dia dos Mortos, mas aí é um negócio assim ainda pior, né? Porque é uma crença que hoje é essencialmente praticado no México, mas é espalhado aí por várias regiões do mundo. E esse Dia dos Mortos é, na crença deles, o dia em que o espírito dos que morreram tem permissão para nos visitar. Então, imagine essa coisa, né? Se a gente acreditar que isso acontece. Mas não fique preocupado, irmãos, isso não acontece. A Bíblia diz o contrário disso, né? Que espírito de pessoas que já se foram não vem, não tem acesso, não tem contato com a gente aqui. Desculpa se você crê diferente, mas isso é o que a Bíblia fala, né? Mas o fato é que essa data, esse dia, o dia dos finados, nos lembra que somos mortais. E essa é uma lembrança perturbadora, não é verdade? É uma lembrança que nós não somos imortais, que nós
que a nossa vida aqui não vai durar para sempre. Aliás, a gente tem, né, cada dia uma prova disso. A gente percebe, a gente que já está com uma certa idade, né, que a gente já está morrendo aos poucos ali, os cabelos ficando brancos, outros o cabelo cai, e a vida vai passando e a gente vai envelhecendo, vai perdendo habilidades, né, funções e tudo mais. E é a morte, né, do nosso corpo, a morte física que vai chegando, e uma data como essa nos lembra isso. Muita gente vai nos cemitérios, na sepultura dos famosos, né? A sepultura do brasileiro corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, é uma das visitadas, né? E outras aí, de gente famosa, recebe muitas visitas, pessoas que vão lá homenagear aquele famoso, né, a quem admiravam, a quem que consideravam até seu ídolo. Mas essa lembrança perturbadora que somos mortais, né, que essa vida não dura para sempre, ela vem sobre nós. E, de fato, né, não era para ser assim, mas lá no Éden, o nosso bom Deus avisou o primeiro casal que eles podiam comer de toda a árvore que havia no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comer, porque se comessem, o dia que comessem, certamente morreriam. E assim aconteceu. O homem se tornou mortal desde que desobedeceu a Deus, desde que o pecado entrou no mundo através da tentação, da desobediência, de fazer o que Deus tinha dito que não fizesse, porque se fizesse morreria. E aqui estamos nós, né, lutando com a vida e com a morte. E pessoas que perdemos nos fazem falta, sentimos saudade, passamos por luto, tristeza, dor, porque a morte chega. E perdi meus pais, né, todos dois, tanto a mãe quanto o pai. O pai já tem 51 anos, ainda lembro dele, e lembro com saudade. A dor da perda já não é tanta, mas a saudade é. Ontem, à tarde, no almoço, estava mostrando algumas fotos do meu pai para as pessoas que nos receberam, e lembrando algumas coisas lá do passado. Meu pai faleceu em 1974, tem 51 anos isso, e ele faleceu com 42 anos de idade. Ele era um pastor e o ministério dele durou 14 anos, de 60 a 74, e ele faleceu com 42 anos. Minha mãe lutou, criou nós 4 filhos, e há 3 anos atrás ela também faleceu, ela com 85 anos de idade. E sentimos, então, a sua falta, sentimos saudade, a perda. 1 ano depois da minha mãe, aí foi a mãe da minha esposa. Exatamente 1 ano, no mesmo dia, 31 de janeiro, né? Faleceu uma, e 1 ano depois faleceu a minha sogra, a mãe da minha esposa. O fato é que nós sentimos falta, nós perdemos, né, entes queridos, e isso nos perturba, nos traz dor, sofrimento, saudade, lembranças. E Jesus, ele lidou com alguns momentos como esse, né? Quero ler com vocês um texto que nos fala de Jesus na casa de uma família de amigos que haviam perdido um ente querido. Está no Evangelho de João, capítulo 11, o verso 25. Nesse verso, Jesus está falando com uma das pessoas da casa, com uma das irmãs, que era Marta. E no verso 25, capítulo 11 do Evangelho de João, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas foram as palavras do Senhor Jesus para Marta. Você conhece a história, né? Lázaro ficou enfermo. Aquela família, Lázaro, Maria e Marta, era uma família amiga de Jesus. Eles amavam a Jesus. E Jesus amava eles, gostava de estar na casa deles. E Lázaro ficou enfermo. As irmãs mandaram avisar Jesus, que estava na região ali perto, que ele estava doente, para que Jesus viesse.
elas sabiam das curas que Jesus havia e estava realizando, mas Jesus ainda se demorou no lugar que ele estava e no que ele estava fazendo. Ele não foi de imediato. E agora, quando Jesus chega e tem esse encontro e fala essas palavras para Marta, já fazem 4 dias que Lázaro estava sepultado. Ele havia morrido e 4 dias que estava sepultado. E aí, Marta vem ao encontro de Jesus quando ouve que ele está chegando, que ele está se aproximando, e fala com Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse respondido ao nosso chamado, o nosso irmão não teria morrido. A morte estava perturbando, entristecendo, trazendo dor e saudade ao coração de Marta e de toda a família. Mas Jesus chegou. E Jesus diz essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras, ao contrário da notícia da morte, da realidade da morte, são palavras de esperança, são palavras de conforto, de consolo, são palavras que acalentam o coração. Eu sou a ressurreição e a vida. O próprio Jesus dizendo: eu sou ressurreição e vida. O bom pastor, ele é ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte é uma realidade e talvez alguns de nós aqui ainda vamos experimentá-la antes da volta do Senhor. Talvez não. Talvez todos nós vamos vê-lo voltando, não é verdade? Mas é possível que alguns de nós sejam chamados à glória antes da volta do Senhor. E isso vai trazer dor e tristeza, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, o que acabamos de ler aqui, que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que morra, viverá, traz conforto, traz alento, traz esperança. E eu queria, nesses poucos minutos, falar com vocês sobre esperança. Jesus trouxe essa palavra e, em seguida, ele vai ressuscitar Lázaro, devolver a sua família. Lázaro depois vai morrer novamente, ele não está vivo até hoje, né, naturalmente, mas, assim como todos os que creem em Cristo vão ressuscitar no último dia, ele também ressuscitará novamente. Mas há muito que se falar em esperança, porque esperança na Bíblia, ela tem o sentido de ser uma certeza que se baseia nas promessas e nas palavras de Deus, do nosso Deus que é bom, que é fiel e que nos ama, e que as suas palavras são todas para o nosso bem. Agora, a Bíblia tem muitas promessas, tem muitas palavras, fala muito sobre esperança e nós não temos tempo suficiente. Então, nós vamos resumir aqui a 3 pontos que eu quero destacar com vocês, que essa esperança bíblica, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, trazem para mim e para você. Primeiro, temos esperança porque nosso futuro está resolvido e garantido. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nós sabemos aonde vamos, não temos dúvida, não estamos na incerteza, se eu morrer, quando eu morrer, eu fiz o bem, eu fiz coisas boas, eu ajudei pessoas, então talvez Deus ache que eu mereça e Ele vai me receber no céu ao invés de me mandar para outro lugar. Isso não é esperança, isso não é certeza. E não é isso que a palavra de Deus diz. Me acompanhem. No restante da palavra de Jesus aqui para Marta, além do verso 25, ele continua falando no verso 26. E ele diz assim: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Olha, veja que no verso 25 ele diz que quem vive e crê em mim, né, ainda que morra, viverá. Agora ele diz: e todo que vive e crê não morrerá eternamente. O dia que um cristão morre não é o fim,
ele não está morrendo eternamente. É uma passagem, é uma saída desta vida e uma entrada na próxima, na vida eterna, na vida que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Isso não traz esperança ao nosso coração? Nós temos esperança porque o nosso futuro já está resolvido. Nenhum cristão precisa viver preocupado, será que eu vou, será que eu não vou, porque a Bíblia afirma que se você crê, mas é importante e necessário crer, porque a obra para que isto aconteça já foi feita, mas só tem valor se você recebe, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele já deu a vida dele, ele já morreu em nosso lugar, para que não morramos, mas tenhamos vida. Mas você precisa crer, essa é a sua parte. Se você não crê, nada disso tem valor, nem vai trazer esperança para você. No verso 5, no capítulo 5, verso 24 do Evangelho de João, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, novamente crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ainda que morra nesta vida, viverá, porque já passou da morte para a vida, já tem direito à vida eterna com o Senhor Jesus nos céus, naquele lugar que Ele foi preparar para mim e para você. Então, temos esperança porque nosso futuro está garantido. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, é a marca de Deus, é o selo de Deus, que foi colocado em nós como propriedade de Deus. E como selo, porque essa propriedade vai ser resgatada por Deus. Mais um texto, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, nós lemos, Pedro introduzindo sua carta, primeira carta, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A garantia, além do Espírito Santo habitando em nós, de que nós vamos ressuscitar, é o fato de que Jesus ressuscitou. Paulo diz isso, escrevendo sobre a ressurreição, ele diz: porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, a morte, que pode ser perturbadora, porque não nos é uma boa coisa, na verdade, pela palavra de Deus, nós temos uma esperança para viver, porque o nosso futuro já foi resolvido e é garantido. O segundo ponto, temos esperança porque recebemos vida em abundância para servirmos a Deus e glorificarmos a Deus. Não é só para depois que a gente morrer, irmãos. A vida que Deus tem para mim e para você, que Ele tem para nós, é para aqui e agora. Essa esperança não é só em relação a depois da morte, é para o dia de hoje. É para amanhã, segunda-feira, que você vai enfrentar as lutas do dia a dia, vai trabalhar para sustentar a sua casa, vai resolver os seus negócios, vai comprar, vender, vai estudar. Toda a sua rotina do dia a dia é uma rotina que pode ser abundante e recheada da esperança que vem da palavra de Deus, do amor de Deus e da pessoa do Senhor Jesus. João 10, verso 10, Jesus, o bom pastor, ele está dizendo para mim e para você: o ladrão vem só roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não só a vida eterna, a vida quando partirmos desta aqui, ou quando o Senhor Jesus voltar, mas vida aqui e agora, uma vida frutífera, uma vida abundante, uma vida de valor, uma vida de satisfação, de alegria, de realização, de comunhão e relacionamento com Deus. É isso que dá valor à nossa vida, que faz a nossa vida abundante aqui na terra. Relacionamento com Deus. Relacionamento que vivemos servindo a Ele e para a glória dEle. Vida em abundância. E esta vida que nos traz essa esperança, essa certeza
na vida aqui a certeza é que Deus estará conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. É certo que vamos passar tribulações, dificuldades, lutas, dias maus virão, mas o Senhor prometeu estar conosco, prometeu nos guardar, prometeu nos fortalecer, prometeu nos abençoar, prometeu que a sua bondade e o seu amor nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Romanos capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz que o que foi escrito, a palavra de Deus, a Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia, a Bíblia que lemos, a Bíblia que cremos, ela foi escrita para nos ensinar. Não só para ensinar, mas também para nos consolar e também para nos dar paciência. Deus sabe que a gente vai passar dificuldades, tribulações, lutas, também vai ter momentos de alegria, de satisfação, de realização, mas a sua palavra, com as suas promessas que nos ensinam, que nos impulsionam, que nos motivam, que nos abençoam, elas são palavras que nos dão paciência para vivermos esta vida e também consolação para enfrentar os momentos de tristeza. E, por isso, então, tenhamos esperança. Que vamos viver cada dia para o Senhor, cada dia na presença do Senhor, cada dia para servir ao Senhor, cada dia para fazer a sua vontade e cada dia para glorificar o seu nome. E já o apóstolo Paulo, agora na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 15, ele nos diz aqui: e ele, está falando de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 5, 15, e ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo para mim e para você aqui é que o Senhor Jesus veio a este mundo para resolver o nosso futuro, mas também para que a nossa vida agora, aqui e agora, seja abundante e tenha valor. E aquele que veio e morreu e ressuscitou por mim e por você, por nós, ele fez isso para que nós que vivemos, que recebemos vida dele, não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus gera vida para a nossa vida. Nos convida a viver para Ele, por Ele, e glorificá-lo em tudo que fizermos. Nosso trabalho, nossa família, na nossa escola, aonde for, na nossa igreja, sermos servos do Senhor, fazermos sua vontade, a nossa luz brilhar nesse mundo de trevas e que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Temos esperança porque recebemos essa vida abundante para vivermos e servirmos glorificando a Deus, nosso Pai. E o terceiro e último item da nossa palavra temos esperança, porque temos esperança, devemos então proclamar e compartilhar com os que ainda não têm, para que tenham. Compartilhar o amor de Deus, para que eles o conheçam e tenham a esperança que nós temos, crendo nele. Porque temos essa esperança quanto ao nosso futuro, que já foi resolvido e está garantido, porque temos essa esperança para a nossa vida aqui e agora, abundante, que glorifica o Senhor, que serve ao Senhor, também porque temos essa esperança, devemos proclamar, testemunhar, anunciar aos que ainda não têm, para que tenham, crendo e recebendo o Senhor Jesus nas suas vidas. E isso também dá valor à nossa vida, quando somos luz,
quando a nossa vida comunica a vida do Senhor para as pessoas que ainda não o conhecem. Quando a gente ora pela salvação de alguém, na minha família, o pai da minha esposa, ele ainda não é um servo de Deus, e a gente crê que ainda vai ser. Ele já está bem idoso, e a gente ora diariamente, a gente lembra dele em oração, pedindo a salvação dele. Isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Toda pessoa pode orar pela salvação de alguém. Você pode escolher uma pessoa e mirar ela como alvo das suas orações e bombardear de oração, pedindo: Deus, abre os olhos, tira a cegueira espiritual, abre o coração, o Espírito Santo fala na mente, usa os testemunhos, usa uma música, usa a palavra, usa as oportunidades, me ajuda a testemunhar, para que ele ouça, ele creia e ele tenha essa esperança. Porque se não tem, está vivendo, não é, de uma forma perturbadora, esperando sob a ameaça da morte que se aproxima e sem saber aonde vai, sem saber que o seu futuro está garantido, que o seu futuro está resolvido. Você pode orar, todos nós podemos. Orar não nos custa nada além de um pouquinho de interesse e um pouquinho de tempo, e colocar diante de Deus o pedido pela salvação de alguém. Mas você pode testemunhar no dia a dia, você pode proclamar com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho, a sua vida cristã. E, eventualmente, alguém vai querer ouvir e saber de você o que você tem, que você é diferente, que você é assim, que você age assim. Me acompanha aí, Pedro, na primeira carta, capítulo 3, verso 1. 1 de Pedro 3, 1, desculpe, 1 de Pedro 15, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha o que Pedro diz aqui. Ele estava falando que viver para Deus, viver a vida cristã, ainda assim pode trazer dificuldades, sofrimentos, lutas para você. Mas, aí ele diz: antes, santificai a Cristo no seu coração. Glorifique a Cristo no seu coração, né? Adore a Cristo no seu coração, com a sua vida, estando sempre preparado para responder a todo aquele que te pedir a razão da esperança que há em você. Já falamos, né, que temos esperança porque o nosso futuro está resolvido e garantido. Temos esperança porque recebemos vida em abundância para vivermos para Deus e para a sua glória, servindo a Ele. E as pessoas vão notar o seu testemunho e vão querer saber por quê. Qual é a razão de você ser assim? E aí você pode responder e dizer que a razão é porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E isso traz esperança para o seu coração. A outra passagem, e a última que eu vou ler, está em Colossenses, capítulo 1, verso 5. Aqui no início da carta aos Colossenses, Paulo está falando aos Colossenses que não parava de orar e agradecer ao Senhor por eles, desde que ele havia ouvido a respeito deles. E parte do que ele ouviu é isso aqui, o verso que nós vamos ler, verso 5 e verso 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha o que Paulo está dizendo aqui.
que eles haviam recebido esperança. Ele dava graça pelo amor, ele fala isso antes, ele dava graça pela fé que eles tiveram na pregação, e ele dava graça pela esperança que lhes estava preservada. Quem pregou e fundou a igreja de Colossos foi Epáfras, que foi discipulado por Paulo, e depois do tempo de estudos ali na escola, ele saiu e fundou 3 igrejas, e uma delas era a igreja de Colossos. E ele pregou para essa gente, e essa gente entendeu, essa gente ouviu, essa gente creu, se converteu, estava seguindo e servindo a Jesus, e Paulo diz, eu dou graças por vocês, porque vocês ouviram, porque o Evangelho chegou até vocês, porque o Evangelho alcançou a vida de vocês, e hoje vocês têm esperança, uma esperança que lhes está preservada. Quando a gente prega o Evangelho, seja com a nossa oração, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, seja de que forma for, mesmo quando nos reunimos como igreja aqui, semanalmente, a igreja de portas abertas, cultuando, adorando a Deus, nós estamos pregando para as pessoas que nos veem sair de casa e vir aqui, pregando para as pessoas que nos veem chegar aqui, pregando para as pessoas que ouvem os cânticos, o louvor, a adoração, que assistem às mensagens gravadas, nós estamos pregando. E esta pregação, esta mensagem, pode dar esperança a este coração. Nós temos esperança porque nosso futuro está garantido e resolvido, porque Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Nós temos esperança porque recebemos vida em abundância para vivermos aqui na terra, o nosso tempo aqui até a nossa morte ou a volta do Senhor, em que a nossa vida possa glorificar a Ele e ser uma vida de serviço a Ele. E porque temos esperança, devemos proclamar esta esperança para aqueles que ainda não têm, para aqueles que, se ouvirem o Evangelho que ouvimos, se crerem no Senhor Jesus como nós cremos, se recebê-lo como nós recebemos, também terão o seu futuro resolvido, vida em abundância, e serão também proclamadores da palavra de Deus neste mundo. Deus abençoe, que a palavra de Deus encontre lugar, abençoe nossas vidas, que a esperança em Cristo possa nos alegrar e nos conduzir todos os dias da nossa vida. Amém.